E aí, moçada, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai ser sobre procedimentos de leitura e estudo. Vai ser mais uma coisa voltada para dicas e como você pode melhorar a sua leitura e a sua forma de estudar. Vamos lá, então? Procedimento de leitura, o que a gente precisa entender melhor? O que é procedimento de leitura e o que é procedimento de estudo? O que é procedimento de leitura? Para organizar informações e facilitar a compreensão do conteúdo, elegendo os aspectos mais relevantes, permite articular os comportamentos dos leitores e escritores em situação de estudo, como trabalhar os desafios são ler, entender, selecionar e organizar os dados por escrito. Tá? Esses são os procedimentos de leitura. Vamos também entender o que são os procedimentos de estudo. São estratégias que contribuem para o desenvolvimento de habilidades de sistematização do aprendizado, garantindo maior apropriação do conteúdo, ampliação do repertório e melhor desempenho escolar. Leitura com marcação de texto, um dos mais conhecidos métodos de estudo. Tá? Então aqui a gente pode compreender um pouquinho o que é o procedimento de leitura e o que é o procedimento de estudo. Tá? Vamos a algumas características ali do procedimento de estudo. Tá? Primeiro, você tem que ter, no procedimento de estudo, ler com atenção para compreender melhor um texto. É importante ressaltar que temos que ler com calma cada parágrafo. 2. Sintetizar as principais ideias do texto. 3. Ler nas entrelinhas, tentar ver o que o texto tem para te dizer. 4. Manter o hábito da leitura, ou seja, não se prender só àquilo, mas ler outros textos, outras histórias. 5. Praticar a leitura em voz alta, sempre para você poder ver como está a sua dicção, entre outros elementos. 6. Variar a leitura dos textos, ou seja, sempre mudar. Ler uma bula de remédio, ler uma receita culinária, vários gêneros diferentes. E 7. Produzir textos, tá? Aqui a gente tem algumas características e algumas ideias para você trabalhar o seu procedimento de estudo, tá? Aumentar essa diferenciação do que você lê, do que você faz, como que você lê e escrever isso também. Vamos agora a algumas dicas dos procedimentos de leitura. Primeiro, nós temos a primeira dica que é marcar a palavra-chave. O que é isso? Palavra-chave é o termo que sintetiza as ideias importantes do texto, traduz o sentido de um contexto ou o torna claro. Num texto que associa o aumento da violência à programação da televisão, as palavras-chave poderiam ser televisão, programação, aumento da violência. Vamos a uma dica em relação a isso. Dica: ao marcar as palavras-chave, fazer anotações à margem, assim, com a ideia que elas concentram. Sempre que você marcar as palavras-chave, fazer uma anotação do que ela representa para você e o que ela significa. Vamos ao próximo. Grifar textos. Os leitores grifam ou sublinham passagens do texto quando têm a intenção de deixar marcadas ideias que consideram importantes ou que revelam como o texto está organizado. É importante saber o que se pretende antes de iniciar o procedimento. Vamos à dica. A dica é não grifar parágrafos inteiros, pois longos trechos marcados impedem que se recuperem rapidamente as ideias essenciais. Nada de marcar tudo de uma vez, sempre marque aquilo que é muito importante. Nem todos os parágrafos apresentam ideias que precisam ser grifadas, já que muitas vezes os autores repetem concepções ou tentam explicá-las com exemplos. Tá? Então, assim, dê uma olhadinha no parágrafo, não tente marcar tudo, porque às vezes vai acontecer a repetição. Antes de grifar, é importante ler o texto inteiro, pelo menos uma vez, para perceber como ele está organizado. Vamos ao próximo. O próximo é resumir. O que é resumir? É uma excelente forma de estudar em profundidade. Resumir não é apenas copiar alguns trechos, nem citar o início de cada parágrafo, mas condensar, ou seja, compactar fielmente as ideias, os fatos contidos em uma produção maior, sem perder em vista 3 pontos, tá? Primeiro, cada uma das partes essenciais, vocês não podem perder a progressão que elas se sucedem, ou seja, como os fatos acontecem na sua ordem cronológica. E a última, que é a correlação que o texto estabelece entre cada uma das partes, ou seja,
a relação que ele tem com o início, com o meio e com o fim. Tá? Sem compreender o sentido global, é impossível fazer um bom resumo. Ao mesmo tempo, a elaboração do resumo leva à melhor compreensão do texto. É fundamental também observar o título e os subtítulos quando existirem. Tá? Então, sempre façam isso. A dica, a gente tem algumas dicas para vocês. Lê uma vez o texto, assim, sempre lê ele inteiro antes de fazer qualquer coisa. A segunda leitura, sempre necessária, deve ser feita com interrupções. Aquilo que você considera importante, está marcando, está pegando e colocando num texto à parte. Tá? Num terceiro momento, você tem que dividir o texto em blocos de ideias que tenham alguma unidade de significação. Tá? Isso vai facilitar para que você entenda o texto no todo. E você também tem que escrever o resumo com as próprias palavras, explicitando a lógica dos blocos visualizados, seguindo a ordem das ideias como aparecem no texto principal e estabelecendo relações entre eles. O que isso quer dizer de forma simples? Que quando você for fazer um resumo, você vai seguir 3 passos. Primeiro, ler por inteiro. Segundo, ler de forma pausada, tirando partes importantes. E no terceiro momento, pegar essas partes importantes e começar a colocar pensamentos seus, reflexões, alguns argumentos que você quer usar nesse texto, certo? Vamos ao próximo. Fichar é o registro de dados relevantes sobre algum tema ou assunto, conforme os objetivos da leitura. Se no resumo recupera-se a totalidade do texto principal, no fichamento, a seleção, organização e registro de informações para atender a objetivos específicos de leitura, tá? O fichamento ele é um pouquinho menor, com pontos principais e específicos. Dica: quando você for fazer o fichamento, você vai começar o fichamento com especificações da fonte, nome do autor, título da obra, editora e ano de edição. Ao transcrever as passagens inteiras, anotar as referências das páginas. O que isso quer dizer? Quando você for escrever um texto e fazer um fichamento, você tem que dizer quem é o autor, de onde você tirou, o ano de publicação, tudo isso é importante, tá? Para não cair no plágio, não esqueçam disso. Vamos continuar. Temos o esquematizar. É composto de palavras-chave ou frases que sejam muito significativas para a compreensão do texto e permite que as articulações entre os diversos elementos sejam visualizadas. A representação simplificada do esquema leva à fixação das informações do texto. Vamos à dica. A dica é localizar a palavra ou a frase importante e, ao lado delas, fazer uma chave ou uma seta para inserir outras palavras e outras frases relacionadas. Tá? Então, o esquema é isso. Você pegar palavras e associar elas como se fossem pequenos gráficos ou pequenos esquemazinhos para você ter um entendimento melhor sobre o assunto. Próximo. Fazer paráfrase. O que é isso? Usa-se quando se quer escrever um texto com base em outro, para torná-lo mais compreensível ou apresentar um novo enfoque. Em uma paráfrase, é possível ampliar ou reduzir uma passagem, traduzi-la em uma linguagem mais simples ou interpretá-la. Tá? Vamos à dica. A dica é fazer sínteses orais dos textos lidos antes da produção da paráfrase. Ou seja, você tem que ler a síntese, tentar ler o que fala o texto antes de tentar parafrasear. Outra, produzir sínteses coletivamente. Sempre esteja em grupo para produzir com outros colegas e tentar aumentar a estrutura dessa sua síntese. E escrever sínteses e cortar todas as redundâncias, tá? Não se deixe repetir, não se deixe cair na redundância. Falar palavrinhas que são vícios da linguagem. Vamos ao nosso exercitando de hoje, tá? O exercitando tem por título A Torre Eiffel de um Brasileiro. Vamos prestar bastante atenção nesse texto para ver o que vai ser pedido. Inaugurada em 1889, como parte da Exposição Mundial de Paris, a Torre Eiffel, com 324 metros de altura, se tornou um dos principais símbolos da capital francesa. A cada ano, ela recebe quase 7 milhões de visitantes. Um deles, o empresário Edson Ferragnin, se apaixonou pela estrutura a ponto de construir uma réplica. A obra custou 180 mil e reproduz as formas da torre original, mas com apenas 10% de seu tamanho, o que equivale a um prédio de 11 andares. Foram usadas mais de 2.000 peças de ferro, que somam 30 mil quilos,
contra 10 mil toneladas da verdadeira. A torre, humanamente, está aberta para visitação. Tá? Com a compreensão desse texto, o que nós queremos saber? Qual é o tema? Sobre o que esse texto está falando? Letra A, importância da torre. Letra B, inauguração da torre. Letra C, réplica da torre. Ou letra D, origem da torre. Você conseguiu identificar qual é o assunto? Acertou quem disse que é uma réplica da torre. No texto, nós podemos compreender um pouquinho que um grande empresário foi lá e fez uma réplica menor da Torre Eiffel. A nossa aula de hoje tratou um pouquinho sobre esses elementos, né, a respeito do processo, dos procedimentos de leitura e dos procedimentos de estudo. Né? Fixar o que você quer ler, como você quer ler, fazer a escrita dessa leitura, fazer o seu modo de estudo é muito importante. Essa aula foi por hoje procedimentos de leitura e estudo. Para outras aulas é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.